Olá, meninos e meninas do sétimo ano, como é que vocês estão? Espero que estejam bem, espero que estejam fazendo as atividades, né? E se vocês estiverem com dúvidas, eu falo isso todas as vezes, em todas as atividades, mas é importante ressaltar que se você está com dúvida, manda mensagem, manda um comentário lá no site do colégio, me manda um e-mail, né? Se você não tiver, fala pro seu pai, pra sua mãe, se é responsável me mandar, que a gente não pode ficar com dúvida, né? Eu sei que é mais difícil, mas as aulas estão seguindo normalmente, a gente não pode ficar para trás. Dito isso, então, hoje nós vamos começar um conteúdo novo. Eu já passei um texto para vocês na aula passada, né, com uma pequena atividade para vocês ficharem, um esquema que eu passaria no quadro, bem simples. Então, pegue o seu caderno aí e acompanhe enquanto eu falo. Vou tentar ser mais sucinto, né, porque esse conteúdo aqui ele é muito mais da história da arte do que da história de fato, né, mas a gente precisa entrar dentro dele, e é sobre o Renascimento. Quando a gente fala de renascimento, vem da ideia de renascer algo, né, trazer à vida. Então, nesse momento da história, lá na Idade Moderna, junto com a criação da burguesia, né, após todo esse momento que a gente já viu da crise do século XIV, vai ter esse movimento, né, que a gente vai chamar de Renascimento, que é a ideia de um grupo de pessoas, né, dessa classe que surge, de tentar trazer à vida, de renascer, a cultura da Grécia Antiga. Mas por que a Grécia Antiga? Porque como a gente está numa passagem de um período para o outro, da Idade Média para a Idade Moderna, muitas coisas mudaram, né? A gente já viu que as cidades voltaram a existir, então a gente teve um renascimento das cidades, a gente teve um renascimento cultural depois das cruzadas, e o homem ele vai mudar a sua forma de pensar, ele vai mudar a mentalidade. Então ele passa a ver como a Idade Média sendo uma idade das trevas, né? Sendo algo ruim, sendo algo que foi prejudicial de fato ao homem, principalmente pelo domínio da igreja sobre as pessoas. A gente já viu que a Idade Média, o homem da Idade Média, ele era um homem cristão, né, que os valores da igreja eram os valores dele também. Né? Então, o homem passa a ver a Idade Média sendo como uma idade das trevas, algo bem ruim, bastante obscuro. Então, o homem ele vai dar lugar ao próprio homem. Então, ele vai parar de ver somente Deus nas coisas, mas ele vai começar a pensar no próprio homem. E isso a gente chama de humanismo. Então, o homem ele vai começar a estar no centro das coisas e não mais simplesmente Deus. Mas não quer dizer que ele vai abandonar Deus, ele não vai abandonar a religião. A religião vai estar ali presente ainda. Nós vamos ver, né, nas próximas aulas ainda isso com as reformas religiosas que tiverem nesse momento. Mas o importante aqui é que o homem ele vai tomar o espaço, né? Inclusive a gente chama um pouco disso de antropocentrismo, que é o antropo é do homem e o centrismo no centro, o homem no centro e não mais o teocentrismo, que seria Deus no centro de tudo. Então, a palavra aqui que a gente precisa ter na nossa cabeça é a mentalidade. Então, é a mentalidade da mudança, é a mentalidade de ir contra os conceitos básicos que a igreja pregava. Então, agora o homem começaria a questionar mais, né? Então, é nesse momento que surge que a gente deixa de ter aquela ideia de a Terra estar no centro de tudo e a gente vai ter pensadores que vão começar a falar que, na verdade, é o Sol que está no centro de tudo, certo? E não mais a Terra. Então, não mais Deus está no centro de tudo, nós vamos agora começar a tomar nossas próprias decisões. Mas a maior expressão que a gente tem quando a gente fala de renascimento, a gente fala na área das artes. Então, o renascimento cultural, que é o principal tema da nossa aula, ele vai sintetizar todo esse pensamento do homem no centro agora e não mais Deus. Eu estou enviando para vocês, né, eu já enviei, vocês têm no site, nesse PDF, diversas imagens. Eu coloquei aí artes da Idade Média e da Idade Moderna. Se a gente olhar na Idade Média, nós temos pinturas mais um pouquinho feias, entre aspas, né? A gente não pode falar que algo é simplesmente bonito ou feio, mas se a gente for analisar, né, humanamente, é um tanto quanto é meio diferente, né? Ela é bem simples, não tem um fundo, não tem profundidade, e sempre retrata alguma figura religiosa, algum momento da Bíblia, algum Deus, ou, desculpa, algum Deus não, retrata a história de Cristo, enfim, qualquer tema religioso de fato. Quando a gente chega no humanismo,
essa questão do homem no centro, nós vamos começar a ter pinturas mais realistas, que se importam mais com o contorno do homem. A gente se importa mais em demonstrar até mesmo figuras religiosas como sendo mais humanas. Então, essa imagem que está de fundo aqui, que é a pintura lá da Capela Sistina, a gente tem a representação disso, né, que é a criação do homem aqui. A gente vai ter a própria Mona Lisa, que vai ser uma pintura de uma mulher que é bem humana e ela causa bastante... Ela deixa a gente bastante intrigado se você olhar bem para ela. Então, presta bem atenção nessa imagem aí. Inclusive, os conhecimentos eles vão ser ampliados. Se você olhar bem para essa imagem da Mona Lisa que está aí nesse arquivo que eu enviei. Nós temos diversas proporções matemáticas nelas e que combinam, assim, questão de triângulos, retângulos, retas. Todas elas se encontram, é bem bonitinho, assim. Há um estudo de fato para produzir essa arte. E nesse momento também, a arte ela não vai ser simplesmente pela arte. Assim como a gente tinha na Idade Média, que Jesus era representado porque ele era Jesus. Mas com o renascimento do comércio, e esse renascimento cultural, humanista, as artes também vão ser feitas para serem vendidas e lucrar, porque como a gente já viu antes, a gente tem a formação do capitalismo aqui, né? Assim, mesmo que seja bem simples ainda, né? Bem novo, mas a gente vai ter essa ideia também da arte como uma forma de comércio e de ganhar dinheiro. Então, para essa semana, a atividade que eu tenho para vocês é a seguinte. Você vai escolher entre uma dessas imagens renascentistas aí que eu enviei para vocês, e vocês vão tentar reproduzir elas no caderno de vocês. Eu não estou falando para você imprimir a imagem e simplesmente colar. Então, presta atenção na imagem, tenta reproduzir uma delas, e aí sim eu quero ver. Então, não esquece de colocar a data dessa aula de hoje, certo? Não esquece de fazer bem caprichado aí, e quando a gente voltar, eu vou olhar elas, viu? Então, até a próxima, lavem bem as mãos e fiquem em casa. Até mais. Tchau, tchau.